Graça e paz a todos meus irmãos. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. A você que está em qualquer lugar deste Brasil, vai o meu abraço a todos vocês. Talvez você não me conhece, é a primeira vez que você está me vendo. Eu já estou aí, já indo para 3 anos que eu estou com este canal. Eu era do sistema. Por 43 anos eu vivi lá dentro. Mais ou menos em 82, eu já era evangelista. Logo em seguida eu fui consagrado a pastor. E permaneci ali dentro. Dirigi, preguei em vários lugares do Brasil. Preguei fora do Brasil. Dirigi, preguei nos Estados Unidos. Andei, ensinei. Tudo errado. Tudo que eu ensinei, se eu pudesse hoje encontrar com essas pessoas que eu dei ensinamento, eu consegui hoje, nos meus estudos, 11 pessoas que hoje são pastores, que aprenderam comigo. Porque eu cheguei a uma escala onde teologia, escatologia, hermenêutica, mestrado, li centenas de livros. Eu me aprofundei em jejum, oração, tudo que mandavam fazer, eu fazia. Mas em 2020, Deus me despertou. Deus me abriu o entendimento. E o entendimento nosso está aqui, ó. Não está aqui. Ouvir não é importante. Abrir essa Bíblia não é tão importante. O importante é abrir a mente. E Deus trabalha no nosso raciocínio. É aqui, ó, que Deus trabalha. É nesse centro que Deus habita. Deus habita no centro da intenção do homem. A palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Ela vai penetrando e ela chega até na divisão da alma e do espírito. Então é você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo, talvez pela primeira vez. Talvez você ainda não é da graça, mas se você não é da graça, me ouve, que você vai gostar do que eu vou dizer contra. Eu estou falando, não sou eu, mas é este livro. Que o título da mensagem é Todos os pastores são anticristo. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é eu que estou fazendo uma comparação. Enquanto eles ficam falando, não, porque o homem do pecado, o homem da iniquidade, porque o anticristo vai surgir, o anticristo é o Obama, o anticristo é o Trump, o anticristo é o Papa, o anticristo é fulano, é ciclano, Não, meu irmão. João disse, o anticristo já está no meio de vós. O que é um anticristo? O que é um antibiótico? O que é um antiterrorista? E o que é um anticristo? Antibiótico é aquele remédio que combate os demais medicamentos. Quando o médico diz que você precisa de um antibiótico, você sabe que é o último. Você tomou vários remédios, mas você precisa de um antibiótico. Ele vai combater contra os demais. Antiterrorista. O que é um antiterrorista? Aquele que combate contra o terrorismo. Abate ali, abate aqui, tal, fica perto, tal. Esse é o antiterrorista. E anticristo? É aquele que persegue Cristo. É aquele que não obedece a Cristo. É aquele que trabalha contra Cristo. E quem é que trabalha contra Cristo? Os pastores. Todos os pastores são anticristo. E são a favor de Moisés. Enquanto Moisés viveu para o judaísmo, por questão de 15 séculos, eles viveram debaixo da lei. E veio Jesus tirar a lei? Não. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Gálatas 4:4, ele veio, nasceu
diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre, não, debaixo da lei. Porque ele veio para obedecer a lei, para resgatar, para levar aquele povo ao conhecimento, porque a lei não tinha perdão, a lei não tinha misericórdia. Por 2, 3 pessoas, basta falar que você estava fazendo alguma coisa errada, você era morto sem um pingo de piedade ou misericórdia. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Se uma pessoa falasse que você estivesse blasfemando e tivesse um outro, 2 fosse lá perante o sacerdote, perante o juiz ali de Israel, e falasse que você era levado fora e era apedrejado, você não podia fazer nada. Mas Jesus, e Deus viu que a lei era difícil para o homem cumprir, Jesus veio para cumprir a lei. Foi por isso que ele disse em Mateus 5:17, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. E quando Jesus terminou de cumprir a lei, ele saiu de cena. Não adianta hoje você ficar clamando o nome de Jesus, chamando por Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, eu te repreendo em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Jesus saiu de cena. Jesus de Nazaré não existe, acabou. Hoje é Cristo ressuscitado. O ministério de Jesus foi um dos ministérios mais curtos dentro dessa Bíblia. Ele foi batizado aos 30 anos, aos 33 anos e alguns dizem 33 anos e meio, 33 anos e 4, 5 meses, foi exterminado, terminou o seu ministério, acabou. Então nós não temos mais que nos preocupar com Jesus de Nazaré, porque Jesus, nos dias da sua carne, ele viveu para o seu povo judeu. Ele veio para o seu povo, viveu para o seu povo, morreu para o seu povo e voltou para o seu povo. Agora o ressuscitado ressurgiu ao apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Era o anticristo. Irmão, nisso, o apóstolo Paulo... Sim, o apóstolo Paulo era o anticristo. Porque ele perseguia aqueles pela qual seguia Cristo. Ele era amante, amava, adorava. Ele era zeloso pela lei de Moisés. Ele valorizava o templo, idolatrava o templo. Ele era fariseu, filho de fariseu. Ele era da tribo de Benjamim, que veio do rei Saul. Ele tinha orgulho por pertencer à mesma linhagem do rei Saul. Então ele tinha orgulho, era um homem orgulhoso, um homem anticristo perseguidor, como aquele cântico que diz: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Então, Paulo era perseguidor, ele era zeloso, mas ele era perseguidor até que ele achou a rosa. Quem era essa rosa? Era Cristo ressuscitado. Não foi mais aquele Jesus de Nazaré, porque aquele tinha morrido. Aquele acabou. O ministério dele... Mas, irmão Nilson, o ministério de Jesus acabou. Você não tem que orar mais no nome de Jesus, não. Sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus, cara, para com esse negócio. Ninguém nunca te explicou isso? Mas eu estou há mais de 30, 40 anos dentro da Assembleia. Não, eles não te ensinam isso. Eles nunca vão te ensinar a verdade. Eles querem que você vive debaixo de um jugo, de uma mentira. Eles são anticristo. Eles não pregam Cristo ressuscitado, eles pregam Moisés. Batismo, dízimo, oferta, jejum, Páscoa, isso é,
que eles falam de ceia. Ceia é janta, aprenda isso. Ceia é jantar. Quando Paulo fala no capítulo 11 de Coríntios, ali ele fala da cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Ele começa a falar, desde o versículo 17, você vê ali, ele começa a falar, mas eles não vão no versículo 17, eles vão no 23. Porque eu recebi e aprendi do Senhor que na noite o Senhor foi traído, tomou o pão, papapá. Aquilo era um jantar, era uma festa anual que eles faziam ali para aquele povo pobre, aquele povo necessitado. Paulo escreveu uma carta repreendendo a igreja de Corinto. E esse povo, que são os glomogó, que não tem conhecimento nenhum, para não dizer outras palavras, eles pegam esta carta 11, 23 e traz para dentro desses local chamado igreja e lê. E o povo dá aleluia, dá glória a Deus, sem saber o que significa isso. Então, irmão, olhamos para esses pastores, que a palavra pastor já começa errado, desde aí. Não existe pastor. Mas vamos deixar para lá, não vou entrar nessa área. Eles pegam todo jejum. No capítulo 58, versículo 3 de Isaías, Deus diz: que jejum eu pedi para vocês? Por acaso eu pedi para vocês ficar sem comer, sem beber? Foi esse o jejum que eu pedi para vocês? O jejum que Deus pediu é aquebrantamento, é acolher os necessitados, dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, dar de pousar quem está desobrigado. Esse é o jejum que eu quero em vocês, amar o seu próximo. Não é ficar sem comer. O que Deus ganha com isso? Você sacrifica a sua carne, Mateus 12, 7, misericórdia eu quero e não sacrifício. Ali no livro nós encontramos em Samuel, capítulo 15, 22. Deus tem prazer na obediência e não em sacrifício. Então, meu irmão, não adianta você ficar sacrificando, que tudo isso é judaísmo, legalismo, e é o que eles fazem. Reunião de oração, círculo de oração, mesa de oração, isso não existe. Jesus diz: quando orai, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora secreto, boca fechada, como fez Ana lá no templo. Da sua boca não tem que sair som nenhum. Capítulo 6, versículo 18 de Efésio, a oração é feita em espírito, não tem que sair som nenhum da sua boca. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Eu conheço alguns, chamado pastor, que andavam dentro da igreja mandando o povo gritar mais alto, que estava muito baixa a oração. Fala mais alto. Virou o quê? Baal? Baal que dizia: clama mais, busca mais, talvez. O que Elias falava? Talvez o seu Deus está dormindo, seu Deus vai despertar, talvez seu Deus está viajando, seu Deus está ocupado com outras coisas a fazer. Elias zombava deles. E é o que hoje, essas denominações aí, esses anticristos, fica mandando o povo gritar cada vez mais, é um verdadeiro Baal. É isso que são. Então por que, meu irmão, você fala que são anticristos? Porque são contra. Porque o apóstolo Paulo, ele era zeloso pela lei, mas ele era um anticristo. Ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguiu o povo que servia a Cristo. Cristo ressuscitado. Ele ia para Damasco, como vocês sabem a história, capítulo 9 de Atos. Veio à luz, derrubou ele, papá. E ali nós vemos, foi a conversão dele? Sim. Mas ele foi transformado lá na frente. Depois que Deus entrou na vida dele. Cristo, ele chegou a ponto de dizer: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele pegou tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Você aí que é professor de teologia, você que é bacharel em teologia, pega essa imundícia tudo e põe fogo, queima, joga isso fora, faz como eu fiz. Eu fiz isso, enchi 5 caixas
Coloquei dentro de 5 caixas e acabou. Paulo pegou tudo que ele aprendeu com Gamaliel, maior professor da época. E ele fez o quê? Ele comparou como esterco. O que é esterco? Eu não preciso nem falar que vocês sabem o que é esterco. Foi o que ele comparou. Você deve fazer a mesma coisa. Procura buscar do alto. Procura buscar de Cristo. Então você é um anticristo porque você não obedece a Cristo. Você obedece às leis de Moisés. A apresentação de criança. Derramar óleo sobre a cabeça de uma pessoa. Passar a pessoa pela água. A água não tira nem a sujeira do corpo, quanto mais o pecado. Se uma pessoa estiver suada, ela tem que esfregar a bucha com sabão, com sabonete, para tirar a sujeira. Nem isso. Nem a sujeira não tira do corpo. Muito menos o pecado. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Era necessário. E João diz no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anticristo. Você é um anticristo. Porque você prega contra Cristo. E Paulo, depois de ressuscitado, que ele ressuscitou, porque ele estava morto dentro da religião. Ele era um morto, como você é um morto dentro da sua religião. Você está morto. Você fica ensinando o povo. Você está em pecado. Você tem que jejuar. Você tem que orar mais. Você tem que ter calo no joelho, que o diabo tem medo. Para com esse negócio de diabo, que diabo são vocês. Diabo é a própria carne do homem. Não existe diabo. Esse negócio de diabo, porque Satanás, para com essa tolice. Você é um tolo ensinar essas coisas. Você, além de ser um anticristo, você é um antibíblico. Você está anti este livro. Você não tem nada a ver com este livro. Muda de profissão. Arruma outra profissão. Já que você não presta nem para falar o que se deve falar, muda de profissão. Arruma alguma coisa para fazer. Como você fica? É um adjetivo. Diabo é um adjetivo. Existe sereia? Você podia dizer, ei, sereia. É um adjetivo. Existe Draco. Existe Tarzan. Tudo é adjetivo. Um adjetivo. Não existe. Diabo é a própria carne do homem. O que o homem é capaz de fazer, olha para Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante. Você vai entender o que o homem é capaz de fazer, a sua carne é capaz de fazer. O homem, ainda que o homem, lá na segunda carta de Coríntios capítulo 14, versículo 16, ainda que o homem natural se corrompe, mas o homem espiritual, o homem exterior, não se corrompe. Então a sua carne, ela busca tudo que não presta. É o verdadeiro diabo. Então você é um anticristo. Porque você deixa de obedecer. E Saulo, quando conheceu a Cristo, ressuscitado, ele jogou tudo fora, buscou do alto. Como ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 12, eu não recebi. Ele podia ter ido atrás de Pedro, de Tiago, de João para aprender. Ele recebeu do alto. Eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Eu recebi diretamente das mãos de Cristo. E Paulo pregou contra todas essas imundícias que vocês pregam. Batismo, ceia, dízimo, apresentação de criança, unção com óleo, jejum, cultos, reunião de oração, mas, irmão Nilson, mas sim, quando Saulo conheceu, teve um encontro com Cristo, ele ainda andou fazendo alguma coisa errada, porque ele ainda estava dentro do legalismo, fazendo alguma coisa. Quando uma pessoa sai, muda de uma cidade para outra, muda de um estado para o outro, ele estranha. Quando uma pessoa sai de uma religião e vai para outra, ele estranha por um determinado tempo. Quando o povo saiu do Egito, por muitos anos, eles permaneceram ainda com o Egito dentro deles.
Então, assim também, Saulo saiu de dentro do judaísmo, mas ainda permaneceu por algum tempo. Ele circuncidou Timóteo, ele fez voto, raspou a cabeça. No capítulo 16 de Atos, versículo 13, ele procurou um lugar para oração, ali na beira do rio. Paulo fez muitas coisas, ainda que estava dentro da lei por falta de conhecimento. Mas Deus diz, vem para cá. No capítulo 12 de segunda carta de Corinto, vem. Levou ele para o terceiro céu. E lá ele revelou tudo. Tudo que Deus queria que fosse. E ali foi revelado a ele. E ele passou agora a transmitir a verdadeira graça de Cristo, que o próprio apóstolo Pedro diz que não conseguia entender. E parece que na sua segunda carta, 3:15, ele diz, o meu irmão Paulo tem certos mistérios que eu não consigo entender. Porque não foi dado aos apóstolos, porque os apóstolos seguiu as leis, seguiu o mandamento de Jesus de Nazaré, mas Paulo seguiu Cristo ressuscitado. É o que você, pastor, deve deixar a velha aliança e seguir as cartas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não tirou dízimo, não tirou oferta, não batizou, o apóstolo Paulo não jejuou, o apóstolo Paulo não fez nada dessas coisas, porque era Cristo na vida dele. Seja um cristão, não seja um legalista, um seguidor de Moisés. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, curte essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma mensagem de edificação para nossas vidas. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.